Isso, aleluia, glória a Deus. Podemos sentar, pegar nossa palavra. Abra essa palavra em Números capítulo 13, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode ser o mistério de louvor. Amém? Diz assim, Números capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Moisés, pois, enviou do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. Aí você pula lá para o 17. No mesmo capítulo, enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para o Neguebe, e penetrai nas montanhas, e vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Que tal é a terra em que habita, se boa ou má? Que tais são as cidades em que habita, se arraiais ou fortalezas? E que tal é a terra, se gorda ou magra, se nela há árvores ou não? Esforçai-vos e tomai fruto da terra. Ora, a estação era das uvas temporãs, ou seja, as uvas que estavam sendo dadas fora de época. Pule lá para o versículo 25. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. E chegando, apresentaram-se a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe notícia a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E dando conta a Moisés, disseram: fomos à terra a que nos enviastes. Ela em verdade mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão. Então Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderamo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14. Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhe disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste deserto. Porque nos fez o Senhor a esta terra para cairmos à espada. Nossas mulheres, nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: constituímos um por chefe, voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram com o rosto por terra, perante toda a assembléia da congregação dos filhos de Israel, e Josué filho de Nun e Calebe filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos conduzirá nesta terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua veste, retirou-se deles
da sua defesa, e o Senhor está conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados. Nisso a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os filhos de Israel. Disse então o Senhor a Moisés: até quando me desprezará este povo? E até quando não crerás em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio deles? Abra sua palavra lá em Josué. Capítulo 14, versículo 5. Amém? Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Versículo 7. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia o meu coração. Continuando em Josué capítulo 15, versículo 13 e 14. Deus, porém, a Calebe, filho de Jefoné, uma porção no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, Kiriate Arbá, que é Hebron. Arbá era o pai de Anak, e Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Imã e Talmai, descendentes de Anak. Aleluia. Eu tive que correr aqui um pouquinho devido ao tempo, mas nós vamos, durante a palavra, entender alguns versículos aqui. Aleluia. Mas eu quero que você entenda que a palavra de hoje é conquistando o território, conquistando a terra prometida. Não existe um território, existe uma terra, existe algo prometido para mim e para você nesta noite. Aleluia. Amém. O Senhor, Ele reserva algo especial para você. Ele reserva uma terra que mana leite e mel. Deus está desafiando hoje, nesta tarde, final de tarde, você está desafiando verdadeiramente os seus filhos a conquistarem a uma terra, a entrar na peleja, a lutar, a guerrear. Aleluia. Amém. Estamos vivendo agora um momento bem decisivo em nosso país. Sim ou não? Sim. Estamos vivendo um momento ao qual nós temos que escolher algo. E esse algo vai nos definir qual a terra nós vamos viver a partir de novembro. Ou melhor, outubro. Amém? Esse território ele é estabelecido segundo a ordem do Senhor para cada um de nós. E eu quero dizer para você que toda conquista ela requer uma mudança. Toda conquista ela requer uma atitude nova. Toda mudança, ela requer estratégia. Toda mudança requer decisões. Nós temos que tomar decisões em nossas vidas. Nós temos que tomar decisões para avançar, para guerrear, para ir em frente. E Deus nos dá todas as ferramentas, a começar pela sua palavra, a começar pela Bíblia, a qual nós conhecemos hoje. Antigamente era passada a palavra de Deus de pai para filho. Hoje nós temos a palavra diariamente em nossas casas. É através dela que nós vamos ter as ferramentas necessárias para conquistar o nosso território, para conquistar a nossa terra, a nossa herança. Amém? Aleluia. E Ele chamará apenas os seus herdeiros. Eu sou o herdeiro de Cristo. Quem é o herdeiro de Cristo aqui? Amém? Aleluia. Então Ele vai lhe chamar. Se prepare que você vai ter uma terra que mana leite e mel, amém? Aleluia. E os desafiará para que diante da conquista desta terra, você não desanime. Quando você estiver diante desta terra, presta a receber, você não desanime. Há todas as ferramentas que nós precisamos está aqui. Ou melhor, para os preguiçosos como eu, está aqui. Amém? Hoje o Senhor te chama verdadeiramente para tomar posse desta herança. Você quer tomar posse dessa herança? Diga, eu tomo posse do território, da herança que Deus para mim. Só que você vai tomar posse da sua terra que você já vem lutando há anos. Da sua terra, da sua herança que você vem colocando em oração há anos. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos um propósito. Sei que todos nós aqui temos um sonho, temos vontades, temos desejos. E esses momentos nós colocamos em oração.
E eu creio que em nome de Jesus Cristo, você vai tomar posse da sua terra. Aleluia. Queria que você ficasse de pé só um instantinho. E comece a declarar que você vai tomar posse da sua terra, do seu território. Porque é um grande ministério, eu creio, da minha parte, ao qual eu oro, em ver a SEC Vila da Penha em todos os municípios da cidade. Eu creio que nós alcançaremos todos os territórios desta nação em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, assim como meus irmãos, Pai, abrimos a nossa boca, Senhor, para profetizar, Pai, nesta tarde, em nome de Jesus, que estamos agora entrando, Pai, no mundo espiritual e demarcando, Pai, toda a terra, Pai, desta nação. Temos orado sextas-feiras, Pai, dias após dias, Senhor, declarando que só Deus é o Senhor desta terra, Pai. Estamos fincando as nossas estacas, Senhor, estamos fincando, Senhor, as nossas demarcações e declarando, Pai, entre os céus e a terra, Senhor, que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, Senhor, que o Amapá, Senhor, receberá, Pai, a tua visitação, Senhor, e algo sobrenatural vai acontecer, Pai, algo natural ao qual nós chamamos de avivamento, Pai, e este avivamento, Senhor, será, Pai, alcançado por cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Por isso nós abrimos a nossa boca e tomamos posse deste território, tomamos posse desta cidade, Senhor, tomamos posse deste ministério, Senhor, e profetizamos que cada município do Amapá terá uma igreja SEC Vila da Penha, Senhor, em nome de Jesus, e assim seja feita a tua vontade, Pai, que esses homens, essas mulheres hoje, Senhor, tome posse, Pai, daquilo que eles plantaram, Senhor, há algum tempo atrás, não seja anos ou meses, Senhor, mas eles plantaram e eles estão na hora de colher, Senhor, e eles vão colher hoje, Pai, em nome de Jesus, e que assim seja feito para a honra e glória do teu santo nome. E a igreja diz: aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Pai, porque hoje é uma tarde de tomar posse. Pode sentar-se. Hoje é uma tarde de tomar posse, meu amado. Hoje é uma tarde de você se transformar, mudar de nome. Hoje você já não se chama mais Maria ou João, hoje você se chama Caleb. Amém mesmo? Quem é que sabe o que significa Caleb? Fiel, amém? Mas um outro significado significa cão, cachorro, de guarda. As traduções têm essas coisas, mas você vai entender por que Caleb. Após o comando ao qual nós lemos, após o comando de Moisés, os 12 escolhidos são enviados para marcar território. Eles são enviados para analisar aquela terra, para espiar aquela terra. Nós sabemos muito através das palavras que nós ouvimos ou que nós lemos a respeito de Caleb. Talvez não tanto como nós deveríamos saber, mas Caleb, é interessante duas coisas nele. Um é o nome que eu acabei de dizer para você, e o outro, o mais interessante, é que ele não era judeu e nem pertencia a tribo nenhuma, se você ler e estudar a palavra. Ele apenas recebeu esse Deus ao qual nós recebemos e vivenciou muito mais do que certos judeus. Então Caleb, ele começa a espiar junto com os 12, ele começa a ir à terra, ele vive lá na terra por 40 dias junto com os 12, ele começa a analisar tudo o que tem conforme as instruções de Moisés, fazendo um reconhecimento daquele local. Nós não entramos numa terra, nós não entramos num território sem fazer um reconhecimento. Nós não entramos em oração sem saber o que estamos orando. Nós não oramos por qualquer coisa, nós não oramos por qualquer motivo. Nós estamos ali o quê? Analisando aquele local, aquela situação, estamos demarcando fronteiras, demarcando terra, para que a gente possa ganhar. Assim foi as instruções de Moisés para Caleb e os 12, e os 11, com Caleb 12, fazendo verdadeiramente um reconhecimento no local, preparando um grande relatório, conforme lhes foram dito. Então, quando nós nos preparamos, nós sempre temos relatório. Falar em relatório, quem foi que me entregou o relatório hoje aqui no setor? Só 2. Vamos conquistar essa terra, amém? Preciso dos relatórios. Então, nós temos que preparar relatórios. O tempo passou, aquele grupo fez o que tinha que fazer, espiaram a terra, voltaram
para Parã e conversaram com Moisés. O interessante é que todos, absolutamente todos, numa só voz, numa só linguagem, declararam que aquela terra mana leite e mel. Uma terra próspera, uma terra deleitosa. Eles mostram o quê? Um relatório coletivo. Abra sua palavra aí em Números. Capítulo 13. Versículo 25. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. 40 dias. Amém? E chegando, apresentaram-se a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe notícia a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. E dando conta a Moisés, disseram: fomos à terra a que nos enviaste. Ela verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Todos relataram a mesma coisa, todos estavam juntos, todos entenderam que aquela terra era uma terra próspera. Mas também teve um segundo relatório, teve um relatório individual. Cada guerreiro, cada soldado, cada homem que foi espiar aquela terra fez o seu próprio relatório. Dos 12 homens, dos 12 espias, 10 fizeram relatório de medo, de fraqueza, de inferioridade. Medo, fraqueza e inferioridade. Vão decorando aí. Não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente na nossa igreja, não é diferente na nossa cidade, não é diferente absolutamente em igreja nenhuma que já passamos, que já vimos. Não é diferente nos dias ao qual nós declaramos que só o Senhor é Deus. Muitos entram dentro da igreja, muitos acham legal, muitos gostam do louvor, muitos dizem que a igreja é organizada, muitos gostam da sala das crianças, dizem que nós somos amorosos, que nós entendemos e buscamos as pessoas, elogiam a igreja num coletivo maravilhoso. Amém? Mas infelizmente no individual acontece a mesma coisa. Uns gostam de um pastor tal, outros não gostam do louvor, outros não gostam do irmão que está do lado. Esses são relatórios individuais. E esses que relatam com medo, com fraqueza, eles murmuram, eles começam a murmurar, e eles começam a dizer: antes eu não tivesse ido para aquela igreja, só fazem me cobrar, só fazem me ensinar, eu não quero ensinamento. Antes eu tivesse ficado lá pelo mundo, mesmo que ninguém me cobra nada. Era isso que eles estavam falando naquela época. Antes eu não tivesse ido espiar a terra. Antes eu não tivesse dado de cara com aqueles gigantes. E aí eu digo para você que aqueles homens estavam sendo ingratos por tudo que o Senhor já tinha feito no deserto para ele. Mas pastor, o que é que paralisaram aqueles homens? Porque eles deram aquele relatório individual. O preço. O preço paralisa qualquer homem chamado por Deus. O preço, nem todos estão disponíveis a pagar, nem todos estão dispostos a pagar um preço. Um preço é mais ou menos assim. Uma injeção, por exemplo, o que é que nos remete? Medo e dor, não é verdade? Quem é que gosta de tomar injeção aqui? Ninguém. Eu particularmente eu fujo. Eu tenho medo e dor, né? Eu não gosto. Então, mas você toma uma injeção, você fica logo bom. É a recompensa, não é verdade? Então a injeção vai gerar dor, vai gerar medo, mas o resultado é o quê? A cura imediata, não é verdade? Assim é a conquista de um território, assim é a conquista de uma terra,
Aqueles espias, eles olharam apenas o preço a ser pago. Viram apenas as dificuldades, viram apenas os gigantes, viram apenas as barreiras, as fortalezas que poderiam ser conquistadas, mas que para eles não. O medo, a fraqueza, a síndrome de coitadinho, de inferioridade, não leva conquista nenhuma, leva à morte no deserto, leva à morte. Então não pense você que se você paralisar, se você ficar com medo, se você ficar com essa síndrome de inferioridade, eu sou coitadinho, eu sou o mais feinho da igreja, eu sou o mais baixinho, eu sou o mais gordinho, eu sou o mais magrinho, começar a colocar na sua mente, na sua cabeça, todos os medos que você é inferior a qualquer outra pessoa, você não vai avançar, você vai ficar do mesmo jeito ou até pior dentro da igreja. Então nós não podemos ter medo. Se você se levanta para conquistar território, se você se levanta para conquistar uma cidade, se você se levanta para conquistar um grupo familiar, você não pode ter medo. Amém? Números capítulo 13, versículo 28. Eu sei que você já está com ela aberta. Pode deixar ela aberta que nós vamos trabalhar um pouquinho aí, tá? Contudo, o povo que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os malequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar, ao longo do Jordão. Eles estavam com medo, eles começaram a relatar o medo deles. Não que não tivesse isso, mas eles começaram a ficar com medo. Sabemos que para cuidar, para conquistar um território dá muito trabalho. Para conquistar uma igreja dá muito trabalho. Para conquistar um grupo familiar dá muito trabalho. Dá trabalho, líder? Num grupo familiar ou não dá? Dá trabalho. Dá muito trabalho ser supervisor. Dá muito trabalho para a gente manter essa excelência de supervisão, de grupo familiar, de igreja para vocês. Dá trabalho. Tudo tem um preço. O preço de não estar onde nós queríamos estar. O preço de não ser agradável a muitos. O preço pode ser às vezes alto demais, mas o resultado é excepcional. O resultado é excelente. O resultado é de vitória. Aleluia? Amém? Tem vitoriosos nesta noite aqui? Eu fico pensando muitas vezes quando eu trago uma palavra aqui, sempre nos remete, sempre, não sei se na cabeça da pastora e do pastor, mas eu acredito que sim, sempre nos remete à garagem da casa do pastor. Um alto preço. Começou com o pastor e a pastora orando sozinhos, um alto preço. Talvez passasse na cabeça dele, será que nós vamos conseguir? Será que Deus está ouvindo as nossas orações? Já faz 1 ano que estamos orando, mas eles não desistiram, eles continuaram a demarcar território. 1 ano depois de muita oração, abre-se a porta da SEC Vila da Penha. Você acha que abriu assim? Não. Abriram-se as portas da SEC Vila da Penha na garagem, e eu me lembro muito bem. Eu cheio de problemas, em vez de vir homens e mulheres já tratadas, a gente fica cheio de problemas para os pastores cuidar. Chega um outro casal cheio de problema. Dedicação, determinação, conquista de território. Nós não podemos ter medo. Nós não podemos ser verdadeiramente aqueles homens e mulheres que andam para trás, e sim que andam para frente. Amém? Caleb, ele não olhava o físico. Caleb, ele não olhou os gigantes. Caleb, ele não olhou a fortaleza. Caleb, ele não olhou as dificuldades, a distância. Caleb estava simplesmente olhando no espiritual. Você não pode olhar o inimigo com os seus olhos, com medo, com físico.
Porque se você já entra numa guerra, já entra num território, para ganhar aquele território com medo, você já é um derrotado. Você vai perder de imediato. Você não tem como vencer se você entra com medo. Lembra da injeção? Quando a gente entra lá no consultório com medo, o que é que acontece? Medo. Aí a gente logo em seguida faz o quê? Chora, né? Porque está com medo. Caleb, ele não olhou com os olhos da carne, não olhou com a alma. Ele sempre olhou no espírito. Uma terra não se conquista por decisões minhas, não se conquista por decisões suas, porque você quer, porque você bate o pé, é desse jeito que eu quero e pronto, e final, está tudo certo. Não, não é com a alma, não é com o desejo da carne, e sim com o desejo do Espírito Santo. Amém? Aquilo que é agradável aos olhos nos leva à perdição e nos leva à derrota. E Caleb via verdadeiramente pelo Espírito e tomava decisões pelo Espírito, para que aquela terra existente fosse verdadeiramente um território seu, da sua descendência, pela fé. Aleluia? Amém? Está dando para entender um pouco aí, para que você foi chamado? Um espia, um líder de excelência, olha pelo Espírito, anda com o Espírito, vive com o Espírito, se fortalece com o Espírito. Lendo a palavra, se fortalecendo. Quanto mais lê, mais forte você fica. Lembra do papai? Tomava um espinafre e ficava todo fortão. Aqui ó, o nosso espinafre. Esse é o nosso espinafre espiritual. Quanto mais você lê, quanto mais você come, mais forte você fica, mais visão espiritual você tem, mais no sobrenatural você anda. Aleluia? Quando você anda na carne, você se acha aquele homem, aquela mulher inferior, com medo, fraco. Números capítulo 13, versículo 33. E ainda morre no deserto. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Olha a segunda parte, como é que eles se sentem inferiores. Por isso que todos ficaram no deserto, não viram a terra prometida. Éramos aos nossos olhos como gafanhoto. Eles se viam inferiores, fracos. Eles se viam como um inseto, como um gafanhoto. E aí na segunda parte, e assim também éramos aos seus olhos. Você é o que você vê, o que você acha que você é. Se você acha que você é um fraco, você é um fraco. Não adianta pastor, não adianta reteté, não adianta oração, não adianta nada, meu amado. Se você diz que você é um fraco, você é um fraco. Não é pensamento positivo, é pensamento bíblico. Se você diz que é forte, você é forte. Amém? Você não nasceu para morrer no deserto. Eu não nasci para morrer no deserto. E eu creio que você não nasceu para morrer no deserto. Nenhum líder morre no deserto. Você não nasceu para herdar fraqueza, medo. Você nasceu para herdar e conquistar a terra prometida. Por isso tome posse hoje. Tome posse da sua herança. Tome posse da sua terra. A vida de um líder é sempre de vitória em vitória. Amém? É fácil, pastor, falar, não é fácil não. É conquista mesmo, é luta, é diário. Amém? Estou forçando a vocês a falarem pelo menos o amém mesmo. Porque eu só estou vendo guerreiros aqui. Só estou vendo valentes. Só estou vendo conquistadores. Porque eu creio que até o final do ano nós vamos alcançar as nossas 100 células. Amém? E no ano que vem vamos alcançar a nossa terceira igreja. Aleluia. Quem crê? Caleb, ele atacava, ele defendia e ele conquistava dentro do território. Não temos que ter este medo de inferioridade. E nem temos que ter medo para desistir. Porque não existe no nosso vocabulário desistência. Porque nós somos destemidos. Nós não temos medo de nada.
Eu não tenho medo de nada, já tive muito medo. Já tive medo de falar, só vim aprender a falar depois dos 30 anos. É verdade, você pensa que é brincadeira? Agora eu estou com 32. Não temos ter medo de nada, apenas sermos corajosos. Porque nós somos corajosos. O pastor Luiz é um pastor corajoso. Além de corajoso, é doido. Porque sair de uma garagem sem ninguém e ir lá para o Pacoval alugar um templo tem que ser sobrenatural. E aí nós pelejamos, oramos. Foi uma das melhores fases, né, pastora? Foi muito bom. Nós conseguimos. Aí vem um mais doido ainda. A gente tinha meio gato pingado lá. Aí o apóstolo Ari chega aqui e diz: a igreja está ficando pequena, é melhor vocês arrumarem um lugar maior. Não tinha nem meia dúzia de fiéis lá. Era só criança. Parecia que o ministério lá era de criança. É por isso que eu me sinto tão jovem até hoje. Só crianças. Aí o apóstolo Ari chega, joga uma palavra desafiadora, de fé, de autoridade. Porque o líder é assim. O líder ele só tem palavra positiva. Se fosse outro, essa igreja é tão grande, tem tão pouca gente, é melhor vocês irem para um lugar menor. Isso não é palavra de... Isso é palavra de derrotado. E aí ele dá essa palavra e a gente chega aqui e monta a igreja Sec Vila da Penha. E agora eu é que já digo, já está pequeno demais. Amém? Já está pequeno demais. É isso que nós temos que entender a respeito da história de Caleb. A nossa decisão não deve ser tomada pela carne, e sim pelo Espírito. O Espírito tem que prevalecer sempre. Na cabeça do líder não existe derrota, só existe vitória, vitória e vitória. Só andando de vitória em vitória. Nós temos nossos problemas seculares, nós temos nossos problemas no dia a dia. Isso é normal, isso é natural. Nós vamos ter até a vinda de Jesus Cristo. Só que nós vamos passar por cima de todos eles. Nós vamos passar e vamos conquistar o nosso território. Aleluia? Então não existe medo, existe coragem. Sim ou não? Acho que esse sim foi de medo. Não existe medo, só existe coragem. Amém? Se não for assim, para que ser líder? Para ser líder tem que ser corajoso. E se não for corajoso, você é escravo. Se você quer conquistar o seu território, você precisa ativar algo sobrenatural na sua vida. Uma palavrinha tão simples: fé. Eu acho que foi a palavra passada, não foi? Domingo. Fé. Temos que ativar. Caleb, ele avançou, ele perseverou, ele teve ânimo, ele teve estratégia, ele teve coragem, pela fé. Cá para nós. Quem é que não vai ter medo? Quem é que não vai estremecer a perna se veres gigantes, 2, 3 metros? Claro que vai, não vai? Naturalmente todo tem medo. Quando eu entrava lá na casa do Zé Roberto, eu tinha medo de um gigante que tinha lá. Desse tamanho o gigante. Tinha até um nome de um diabo lá que eu nem me lembro mais. Aí o Zé Roberto batizou ele de Noé. Pronto. Eu já entro, já conquistei lá o território. Mas é desta forma. Nós temos que enfrentar todos os problemas, todas as dificuldades, andando de vitória em vitória. Caleb foi um líder conquistador. A Sec Vila da Penha só tem líderes que conquista, que vence. Caleb foi um dos 12 homens enviados a espiar aquela terra, a trazer o relatório a Moisés. Ele fez isso por 40, falei logo no início, 40 dias. 40 dias. E quando voltaram, somente Caleb e Josué trouxeram palavras positivas, trouxeram palavras de incentivo, trouxeram palavras de coragem. Os outros 10 tiveram o quê? O seu coração totalmente esmorecido, derretido pelo medo. As palavras de Caleb enfatizam um caráter de um líder forte, de um líder poderoso, de um líder conquistador, de um líder que não tem medo de absolutamente nada.
Números 13, 30. Uma linda palavra, uma linda mensagem do Senhor. Você deveria ler várias vezes. Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderemos-nos dela bem. Poderemos revelá-la contra ela. Amém? Então, duas palavras que tem aqui no meio, eu não sei como é que está a sua tradução, né? Que aqui está dizendo de questão de poder, de se apoderar, né? E de conquistar, ou seja, de poder prevalecer. Então, duas palavrinhas aqui, e prevalecer. Esse possuir, na tradução hebraica, se chama ocupar aquele espaço. E o prevalecer, iakoi, no hebraico, ou seja, ser capaz e ter poder e a capacidade de conquistar. Sempre prevalecendo, bem sucedido. Quem entrou aqui, quem entrou nesta noite com o espírito de derrota, só vai sair com ele se quiser. Porque eu te aconselho a deixar aqui, que aqui a gente dá um jeito nele. Com um espírito de valentia, um espírito de conquistador, um espírito de vencedor. Esta é a mensagem para você sair assim, forte e fortalecido diante dos desafios. A característica de um líder está em possuir verdadeiramente a terra prometida. Aleluia. Pois agindo desta forma, agindo nesta maneira, hipótese alguma você será derrotado. Você sempre terá êxito na sua vida. Sempre você será feliz, como foi no início aqui que perguntaram, quem é que está feliz? Aí todo mundo gritaram. Verdadeiramente quer ser feliz? Ande segundo o Espírito. Ande segundo a vontade de Deus. Caleb permaneceu firme na promessa de Deus. Ele continuou firme ao lado do seu líder, Josué, após a morte de Moisés. Ele permaneceu o quê? Obedecendo. Uma coisa que ninguém gosta. Mas foi isso que fez Caleb um grande vitorioso. O conjunto de ousadia, um conjunto de fé e obediência, determinação, é que fizeram Josué um verdadeiro guerreiro, um verdadeiro líder. As ordens de Moisés e posteriormente as ordens de Josué fez de Caleb e Josué os únicos a entrar na terra prometida. Os medrosos ficaram para trás, os medrosos morreram, os fracos morreram, os fracos não herdaram a terra prometida. Aleluia. Abra sua palavra aí em Josué 14. Os dois foram os únicos a tomarem posse. Versículo 5. Como ordenara Moisés, assim fez os filhos de Israel e repartiram a terra. Josué 15. Deu-se, porém, a Caleb, filho de Jefoné, uma porção no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, Kiriat Arba, que é Hebron. Arba era o pai de Anak, aqueles que eles tiveram medo. Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. O interessante nesses 2 versículos que nós lemos é que Caleb, quando ele recebe esta terra, quando ele entra nesta terra, não está lá um paraíso, não está um mar de rosas. Caleb, ele ainda tinha que expulsar mais os filhos de Arba. Então, nossa vida é de luta constante, diária. Você líder, ele deve ter não somente esta postura, esta linguagem,
mas também esta ação de Caleb, de ir, de perseguir, de destruir. Yarash e Acói, são duas palavras, ao qual nós aprendemos aqui. Perseverar, pois 40 anos, Caleb esperou pacientemente e obedecendo às ordens de Josué para receber esta terra. Passaram 40 dias e depois conquistaram a terra. Após a conquista da terra, Caleb esperou 40 anos esperando a vontade de Deus. Nós não queremos esperar nem 40 dias. Nós não queremos esperar nem 40 minutos. Nós queremos algo de imediato, do dia para a noite. Senão, fica ela em síndrome de inferioridade. Deus não me ama, não me olha, não me quer. Nós temos que ter outra visão. Há líderes que não querem esperar. Há discípulos que não querem esperar. Esse esperar exige obediência. E discípulos que se esquecem de que a conquista da sua herança depende da disposição de mudar e obedecer. Se você não é obediente, comece a obedecer. Há uma mudança. E aí você começa a prosperar. Obedecer o quê? Obedecer a voz de Deus. Obedecer o quê? Obedecer a liderança. Obedecer o quê? Conforme a vontade de Deus, a palavra dele. Pela fé. Tira todo medo, tira todo complexo de inferioridade. Não deixa isso entrar na tua mente, no teu coração. O verdadeiro líder, ele espera. Caleb esperou 40 anos e fazendo ali a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Há líderes e discípulos que esqueceram que a conquista da sua herança depende verdadeiramente da sua mudança. Exclusivamente. Mudança e obediência. O líder que não tem visão, ele não conquista. O líder que não tem visão, ele não conquista. O líder que não obedece à sua liderança e nem se deixa ser direcionado por Deus, ele fica paralítico, paralisa. Ele morre no deserto. Pastor, o senhor já falou isso aí 3 vezes. Vou falar mais 3 vezes. Quem não é líder vai morrer no deserto. Quem não tem visão de conquista, morre no deserto. Você quer conquistar o território que você quer conquistar? Qual é o território que você está colocando em oração para o Senhor para conquistar? Talvez você já tenha anos aí orando. Por um filho, por um esposo, por uma esposa. Não sei o território que você vai conquistar. Uma coisa eu sei, se você está na presença do Senhor, se o Senhor te comanda, você vai conquistar. Você vai vencer. Não importa a tribulação, não importa os problemas, você vai vencer. Agora, ao contrário, começa a murmurar. Fica murmurando, achando ruim tudo. O Senhor está derramando maná e está dizendo, esse está duro, esse foi de ontem, esse está azedo, esse não está gostoso. O Senhor derramando bênção, e você achando que não é bênção, é maldição. Aí começa a murmurar por tudo. 10 anos que eu peço um carro, aquele irmãozinho chegou lá, tem 10 dias na igreja, já ganhou um carro. Não olha para o teu, olha para Deus. Vai na tua direção. Senão você nunca vai chegar na sua terra prometida. Quantos líderes escolhidos por Deus se perderam no meio do caminho, morreram no deserto? Quantos líderes estão vivendo hoje em vida de... que todos vocês sabem algum líder, seja pela internet, seja pessoalmente. Quantos? Por quê? Porque são rebeldes, porque não obedecem à liderança, porque não obedecem a Deus, porque não tem uma visão de conquista e nem se deixa direcionar pelo Espírito. E aí fica murmurando, fica se lamentando. A obediência na vida de um líder, ela não é opção, é benção. Pode anotar aí se você quiser. Ela é uma necessidade. É necessário que você seja obediente para conquistar o seu território. Nenhum líder terá êxito
agindo contra a palavra de Deus, ou agindo pela sua própria vontade. Não é pela sua própria vontade que vai ser bem sucedido. Quer dizer então, pastor, que eu não tenho vida própria agora? Não, não tem mesmo. A sua vida é Deus e vai ser controlada por Ele. Porque se você quiser controlar a sua vida por você mesmo, na fraqueza, na derrota, na tristeza, na infelicidade. Mas como eu falei no início e falo de novo, eu só estou vendo aqui líderes corajosos, abençoados, líderes que vão avançar junto com a SEC Vila da Penha, líderes que vão avançar juntos com o nosso pastor, líderes que vão avançar junto com a SEC, junto com o nosso pastor Luiz. É assim que eu vejo essa igreja. É assim que eu vejo essa igreja logo mais, em breve, com 2, 3, 4, 5, 6 cultos cheios. E vocês é que vão estar aqui pregando, porque só eu não vou aguentar. E nem o pastor. Se prepara, Cláudia. Prepara, Cláudia, Josi, Ivanilde e muitos outros aí pela frente. Se prepare para fazer o trabalho junto com a liderança. E aí nós vemos o que? Mais um culto especial nele, que todos os líderes têm que ter. Disposição. Disposição. Caleb, 85 anos, e ainda expulsou o restante da família do inimigo que tinha lá. Os 3 filhos foram expulsos, mesmo depois da terra conquistada. A visão de Deus para conquistarmos territórios é de um grande e poderoso exército. Este está aqui hoje, exército de valentes, de homens e mulheres decididos a avançar, decididos a seguir em frente. Amém? Avançar e conquistar território é a nossa missão. Conquistar território é a nossa determinação no estado do Amapá. Vamos demarcar cada município. Nós ficamos a nossa 5 anos atrás lá no Oiapoque. Quantas pessoas já tem lá, pastora? Umas 50, 60, né? Só tinha 4, 6 lá quando abrimos. E aí a pastora pega e diz assim, quando nós fomos lá uma vez, tira uma foto da frente da cidade, que daqui a um tempo nós vamos ver como é que ela está. E a foto está guardada, pastor. Tem. Daqui a um tempo mais a gente vai mostrar como era o Oiapoque. Porque nós determinamos que o Oiapoque é do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos determinando nesta noite que o Amapá é do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos determinando nesta noite que a sua casa é casa de bênção, casa de oração, casa de homens e mulheres valentes. Aleluia! Avançar e conquistar território através da obediência, tendo visão de conquista, querendo conquistar cada vez mais e ser comandar por Deus. Aleluia! Diante desta palavra, diante do que nós lemos, nós temos que nos espelhar, nós temos que aprender um pouco mais com Caleb. E eu aconselho a todos vocês lerem essa palavra em casa com mais calma, com mais tranquilidade, porque tem 3 pontos especiais em Caleb: fé, coragem e paciência. Muitas vezes nós não temos isso, mas nós vamos gerar daqui para frente. Nós vamos gerar a partir de hoje. Quem não tinha vai ter, quem já tinha vai fortalecer cada vez mais. Aleluia, amém. Fé, enquanto os outros falavam coisas negativas, falavam os seus problemas, Caleb apenas confiava na promessa de Deus. No começo, capítulo 13, versículo 1, 2 e 3, Caleb já saiu ali junto com os 12, com os 11, ele 12, confiando na promessa de Deus. Ele já sabia o que Deus iria fazer. Pela fé, ele foi com vontade. Por isso que Caleb conseguiu entrar na terra prometida.
Enquanto os outros estavam murmurando, enquanto os outros estavam fracos, enquanto os outros não tinham visão de conquista, Caleb já tinha visão de conquista. Amém? Coragem. Caleb estava pronto para obedecer. Caleb obedecia Moisés. Depois que Moisés morre, Caleb poderia ir muito bem embora. Não era judeu, não era de nenhuma tribo. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou me embora. Não. Ele se deixou comandar por Deus. Ele acreditava. Ele tinha fé nas promessas de Deus. Então ele permaneceu obediente a Josué. Ele permaneceu paciente. Muitos não têm paciência de esperar até o final do culto e vai embora. Muitos não têm paciência de esperar nada, numa fila de um banco, na fila de qualquer canto que seja, já fica xingando, já fica reclamando. Não tem paciência de chegar em casa, essa mulher ainda não ter aprontado aquele almoço, e aí já começa a brigar, mas não sabe a dureza que ela passou com 2, 3, 4, 5 filhos em casa. Então ele tinha paciência. Então nós temos que ter paciência. Caleb apenas recebeu a sua herança com 85 anos de idade. Estou vendo muitos jovens aqui. Será que você vai ter paciência de esperar até os seus 85 anos de receber uma bênção do Senhor? Amém mesmo? Porque eu estou disposto a esperar a minha bênção. Dure o que durar, custe o que custar. Até porque, se nós analisarmos, eu já recebi até demais pelo que eu sou, pelo que eu já fui, pelo que eu vou ser. Porque o Senhor é maravilhoso, Ele derrama bênçãos sem medida. E eu digo para você que Caleb, ele é um bom exemplo a ser seguido. Aleluia. Queria que você se levantasse nesta noite. Esse Caleb traz exemplos maravilhosos para a gente. E você, a partir de hoje, pode ser um Caleb dentro da igreja. A partir de hoje, você pode se determinar a querer conquistar o que nós estamos lutando há 9 anos. SEC Vila da Penha está lutando há 9 anos a demarcar e conquistar territórios. Nós já estamos demarcando e conquistando território nesta cidade através dos grupos familiares. Cada grupo familiar é uma estaca enficada e declarando: aqui é terra abençoada do Senhor Jesus. Muitos líderes se levantarão, muitas multiplicações irá acontecer até o final do ano. Homens e mulheres dispostos a obedecer, homens e mulheres dispostos a ter a visão de conquista. Visão de conquista não é para mim, não é pastor Luiz só, é para você. Talvez você diga: eu não sou nada. Mentira de Satanás. Você é tudo para Deus. Você é um conquistador de vidas, de alma. E eu determino sobre a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo, pelo poder e autoridade do Deus Altíssimo, autoridade e poder sobre a vida de vocês para conquistar esta terra. Porque esta terra é uma terra que mana leite e mel. Porque esta terra é a terra do Senhor. Esta terra não pertence ao diabo. Esta terra não pertence a padroeiro ou padroeira. Esta terra pertence exclusivamente a Jesus Cristo. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento especial. Queremos te agradecer por tudo que tem nos proposto em nossos corações. E que de hoje em diante, Senhor, que nenhum medo, Senhor, nenhuma fraqueza penetre em nossos corações e em nossas mentes, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos ter visão de conquista, Senhor. Que nós possamos ter visão de multiplicação, Pai. Que nós possamos ter visão, Senhor, de ousadia, de coragem, Pai, em nome de Jesus. Que daqui por diante, Senhor, nós possamos andar de vitória como tu proposto a cada dia, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra nos ensina que nós somos mais do que vitoriosos. A tua palavra nos ensina, Senhor, que nós temos autoridade e poder em nossas mãos. E eu creio, Senhor, e
pela fé, assim como Tu tem nos dado como pastores, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro sobre esta igreja, Pai, uma igreja cheia de poder e cheia de autoridade para conquistar esta cidade, Senhor. E eu vou mais além, Senhor, sou mais ousado, Senhor, em nome de Jesus, que esta igreja, Pai, seja uma igreja forte para conquistar esta nação chamada Brasil, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Aleluia, glória a Deus.